Bem-vindos à nossa exploração detalhada. Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, desperta muita curiosidade também. Vamos combinar, bastante confusão, o universo dos anjos. Mas o nosso foco aqui é bem específico, o que as fontes bíblicas que a gente analisou realmente dizem sobre eles. A ideia é deixar um pouco de lado, sabe, aqueles querubins gordinhos da Renascença, fofinhos, e olhar para o texto mesmo. Nossa missão aqui é tentar extrair o essencial desses materiais, entender quem são esses seres, o que eles podem, o que não podem fazer, conhecer alguns nomes importantes que aparecem. Então se preparem para ter uma visão talvez um pouquinho diferente do que a gente geralmente imagina sobre figuras angelicais. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, a própria palavra anjo, né? Ela já dá uma dica. Exato. A origem da palavra é bem direta, na verdade. Tanto no hebraico, que é malach, quanto no grego, ângelos, o significado básico é esse mesmo, mensageiro, ou enviado. E o interessante é que, nos textos que a gente viu, esse termo aparece muito, né? Mais de 100 vezes no Antigo Testamento, quase 180 no Novo, para falar desses mensageiros sobrenaturais que a gente pensa quando ouve anjo. Mas olha que curioso, também aparece bastante, quase 100 vezes no Antigo, algumas no Novo, para descrever mensageiros humanos mesmo, tipo embaixadores, sabe? O contexto é que manda. Faz sentido. Mas focando nesses seres espirituais, qual seria, tipo assim, o job description deles, de acordo com o material? Então, o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, ele dá uma definição bem central do propósito deles. São descritos como espíritos ministradores, ou seja, que servem, e são enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Ah, então é um serviço contínuo? Exato. Uma função constante de ajuda, de serviço, mesmo que muitas vezes seja invisível para a gente, né? E esse serviço, como ele aparece de forma concreta? Porque servir é uma palavra ampla, né? Pois é. E o que chama atenção nas fontes é que essa ajuda angelical não é só para mensagem cósmica, sabe? É descrita como algo bem pessoal, bem prático. Os textos mostram anjos revelando informações importantes, coisas que ninguém sabia. A gente vê isso em Daniel, vê em Atos dos Apóstolos. Eles dão orientação direta para pessoas em momentos cruciais. Isso aparece bastante no Novo Testamento. Tem relatos de proteção física mesmo, livramento de perigo, de inimigos. Tipo, Pedro saindo da prisão? Exatamente. Pedro sendo solto da prisão em Atos é um exemplo clássico disso. Parece uma atuação bem próxima da nossa realidade, né? Sim, e vai até além. Eles encorajam, fortalecem pessoas em momentos de angústia, de dúvida. Jacó, por exemplo, antes de encontrar o irmão. Daniel, quando recebia aquelas visões super complexas. Paulo, antes de um naufrágio. E tem até provisão de sustento físico. Elias sendo alimentado no deserto por um anjo, né? Nossa. E falando em proteção, uma das fontes que a gente analisou traz um relato pessoal bem forte. O autor conta de uma queda feia que ele levou em Auckland, lá na Nova Zelândia. Ele caiu, bateu a cabeça com força, achou até que tinha ficado cego de um olho. Mas, felizmente, foi só um inchaço. O detalhe que ele acha impressionante é que os óculos dele, que acabaram protegendo o olho no impacto, foram achados depois a mais de 10 metros de distância e estavam intactos, em cima de uma saliênciazinha. 10 metros intactos? Como assim? Lesos, depois de uma queda daquelas. E aí o autor conecta isso direto com o Salmo 91, sabe? Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Aí fica a pergunta no ar, né? Quantas vezes será que uma coisa assim acontece com a gente e a gente nem se dá conta? Essa ideia da intervenção discreta é bem forte mesmo. Para a gente entender melhor esses seres, o material que a gente viu detalha algumas características, né? Eles não são só, sei lá, forças, ideias abstratas, certo? São descritos como seres pessoais. Exatamente. As fontes indicam que eles possuem intelecto, são capazes de entender, de comunicar. A gente vê isso lá em Mateus 28, em 1 Pedro 1. Eles demonstram emoções, alegria com a criação, alegria com o arrependimento humano, isso está em Jó 38, Lucas 2 e 15, e tem vontade própria,
fazem escolhas. O que, claro, como o material até aponta, abre a porta para a gente pensar nas más escolhas, no tal lado sombrio, que é assunto para outra conversa, né? Certo. E além de pessoais, eles são espirituais. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, que eles não são limitados por um corpo físico como o nosso. Embora os textos deixem claro que eles podem sim se materializar e interagir fisicamente com o mundo. Uma limitação importante que a fonte ressalta, eles não são onipresentes. Um anjo só pode estar em um lugar de cada vez. Não são como Deus nesse aspecto. E a aparência? É sempre aquela imagem de asas e auréola? Olha, pelos relatos bíblicos que a gente analisou, geralmente eles aparecem como homens. Gênesis 18 e 19 são exemplos bem claros. Abraão recebendo os visitantes, Ló. Às vezes eles podem ser vistos só por algumas pessoas, como naquela história de Eliseu e o servo dele, em 2 Reis 6, que o servo não viu o exército celestial, mas Eliseu via. E o material é bem enfático, não tem descrição de anjo aparecendo como mulher nas escrituras, apesar de toda a arte e a cultura popular mostrarem isso, né? Interessante isso. Quanto à natureza deles, não se reproduzem, não morrem, e sim, como a gente falou, podem interagir fisicamente. Pegar alguém pela mão para guiar, como fizeram com Ló para tirá-lo de Sodoma, e podem até lutar. Tem aquele relato impressionante em 2 Reis 19, de um único anjo derrotando um exército assírio inteiro. Uau! Isso reforça muito aquela ideia de Hebreus 13.2, né? Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando a que alguns, sem saber, acolheram anjos. A possibilidade parece bem real por essa ótica. Sem dúvida. E se a gente for comparar os atributos deles, as fontes colocam eles numa hierarquia bem definida. Eles têm mais conhecimento e mais poder que nós, seres humanos. O exemplo do exército assírio deixa isso bem claro. Mas são limitados. Comparados a Deus, eles têm menos conhecimento e menos poder. Não são oniscientes, não são onipotentes. Entender essa posição deles é crucial, sabe? São seres reais, poderosos, sim, mas finitos e subordinados a Deus. Não são deuses nem só forças da natureza. E essa ideia de limites e capacidades também se reflete na forma como eles parecem estar organizados, né? O material indica que eles não agem sozinhos, tipo freelancers celestiais. Correto. Existe uma estrutura, uma organização clara, com diferentes patentes níveis de autoridade. O termo arcanjo, que significa líder dos anjos, né? Ele aparece ligado especificamente a Miguel na carta de Judas. E lá em Daniel, no capítulo 10, fala-se em príncipes principais. Isso sugere uma senioridade, um comando. Não é uma multidão agindo de qualquer jeito, é um exército organizado. E dentro dessa organização, 2 tipos específicos ganham mais destaque nos textos, os querubins e os serafins. O que a gente sabe sobre eles? Nossa, eles aparecem logo no comecinho, né? Em Gênesis 3, guardando o caminho para a árvore da vida. E as fontes fazem questão de dizer, esquece a imagem do anjinho barroco gordinho. As descrições bíblicas, principalmente as de Ezequiel, pintam um quadro de seres majestosos, poderosos, ligados à presença, ao trono de Deus. Inclusive, a tradição, baseada em algumas passagens, até identifica Satanás como um querubim ungido que caiu por orgulho. E os serafins? Os serafins, esses aparecem de forma bem marcante na visão do chamado de Isaías capítulo 6. O nome deles, serafim, sugere algo como ardentes ou flamejantes. Eles estão muito ligados à proclamação da santidade de Deus. E o material sugere que talvez eles sejam os mesmos seres que o Apocalipse chama de seres viventes, lá no capítulo 4. Que interessante essa conexão. E além desses tipos, tem algumas figuras angelicais que aparecem com o nome e tudo, né? Com destaque nas narrativas, tipo o tal anjo do Senhor. Sim, essa é uma figura bem intrigante mesmo. Aparece várias vezes no Antigo Testamento. O material que a gente analisou aponta que muitos estudiosos, observando como essa figura fala com a autoridade divina, às vezes recebe adoração e até identificada com o próprio Deus em algumas passagens, eles interpretam essas aparições não como um anjo criado comum, sabe? Mas como manifestações de Cristo antes da encarnação, o que o pessoal chama de teofanias ou cristofanias. Ah, entendi. Os exemplos que as fontes citam incluem as interações com Agar,
com Abraão, tanto na sarça ardente quanto lá no Monte Moriá, no sacrifício de Isaque, com Jacó, Moisés, Josué e Gideão. Vários personagens importantes. E temos o Gabriel também. Esse nome é bem famoso. Gabriel é apresentado de forma muito consistente como o mensageiro messiânico. As missões dele, que estão registradas, têm ligação direta com os anúncios sobre o Messias. Ele explicou visões cruciais para Daniel sobre o futuro de Israel, entregou a profecia das 70 semanas, anunciou o nascimento de João Batista para Zacarias e, claro, o nascimento de Jesus para Maria. Um papel bem específico dele. Bem focado mesmo. E o Miguel? A função dele parece ser completamente diferente. Totalmente. Miguel é o guerreiro celestial, o protetor de Israel. Ele é identificado como o arcanjo. É um líder militar, basicamente. Lá em Daniel, ele é chamado de um dos príncipes principais e o grande príncipe que protege o teu povo, falando de Israel. E no Apocalipse, ele lidera a batalha no céu contra Satanás e os anjos caídos. O material também menciona aquele episódio meio estranho, né, em Judas 9, sobre a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa parte é curiosa. Por que disputar um corpo? O motivo exato é o mistério, a fonte admite isso. Talvez tenha a ver com futuras aparições de Moisés, quem sabe, mas o ponto interessante ali é como Miguel age. Mesmo sendo arcanjo, ele não parte para cima de Satanás com a própria autoridade. Ele diz: "O Senhor te repreenda." Isso mostra uma submissão à autoridade final de Deus, mesmo na batalha. Falamos um pouco antes dos querubins e serafins, mas lendo as fontes sobre eles, especialmente os querubins lá em Ezequiel, a descrição é desconcertante. 4 faces, asas, aquelas rodas cheias de olhos. Como é que o material ajuda a gente a entender o significado disso tudo? É muito complexo. É verdade, as visões de Ezequiel, capítulos 1 e 10, são um desafio para a nossa imaginação 3D, né? As fontes até sugerem que talvez a linguagem ali esteja tentando descrever realidades que vão além do nosso espaço-tempo normal. Talvez hiperdimensões, quem sabe. Mas talvez mais importante do que tentar montar um retrato falado exato na cabeça seja entender o que essa complexidade toda simboliza. E o que seria esse simbolismo? Olha, as 4 faces, homem, leão, boi e águia, podem representar o ápice da criação aqui na Terra, em diferentes aspectos: inteligência, homem; realeza e força, leão; serviço e poder, boi; soberania e visão celestial, águia. As muitas asas, o movimento dele sempre reto, sem precisar virar, sugerem rapidez, prontidão para obedecer a Deus. As rodas dentro de rodas, o zofanim ou galgal, que são cheias de olhos, talvez simbolizem a mobilidade total, onidirecional e a onisciência vigilante de Deus, cuja glória esses querubins carregam na visão de Ezequiel. O brilho, o fogo, tudo aponta para a santidade, para a majestade da presença divina que eles guardam e servem. E tem aquela conexão que a fonte faz, que você mencionou, das 4 faces com outras partes da Bíblia. Sim. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O material conecta essas 4 faces com 2 padrões muito curiosos. Primeiro, com o jeito que o acampamento de Israel era organizado no deserto lá em Números 2. As tribos líderes de cada lado do tabernáculo tinham estandartes que correspondem: Judá com o leão, Efraim com o boi, Ruben com o homem e Dan com a águia. Nossa, que coincidência, ou não, né? Exato. E segundo, conecta com os temas centrais dos 4 evangelhos. Tradicionalmente, eles são associados a essas mesmas figuras. Mateus mostrando Jesus como o rei, o leão; Marcos como servo, o boi; Lucas como o homem perfeito, o homem; e João como filho de Deus, a águia. É uma simetria que sugere um design intencional muito profundo por trás de tudo. Uau! Isso é realmente impressionante. E os serafins de Isaías 6, o que marca eles? A característica mais marcante deles são as 6 asas. 2 para cobrir o rosto, em sinal de reverência diante da glória de Deus; 2 para cobrir os pés, talvez por humildade ou para ocultar a forma deles da santidade absoluta; e 2 para voar, indicando que estão prontos para servir. A função principal deles naquela visão é proclamar sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Eles meio que personificam a adoração e a santidade de Deus, que está além da nossa compreensão. E essa repetição tripla do santo, muitos comentaristas veem como um eco da Trindade. E como a gente falou, as fontes sugerem que podem ser os mesmos seres viventes, Zoon, não Therion, que é besta-fera, lá de Apocalipse 4, que também tem 6 asas, são cheios de olhos e adoram dia e noite diante do trono. Toda essa organização, esse poder, nos leva para outro ponto bem intrigante que o material explora. A ideia de um conflito espiritual real. A gente vê isso bem claro em Daniel 10, né? Esse capítulo é de fato uma janela rara para essa outra dimensão. Daniel está orando e jejuando por 21 dias. Aí, um ser angelical magnífico aparece para ele, e esse anjo explica por que demorou tanto para chegar. Ele diz que foi enviado logo no primeiro dia que Daniel começou a orar, mas que foi impedido de chegar por 3 semanas. Impedido? Mas um anjo pode ser impedido? Por quem? Pois é, essa é a questão. Ele diz que foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. A interpretação mais comum, segundo as fontes que a gente viu, é que não se trata de um rei humano. Seria uma entidade espiritual maligna, de alta hierarquia, associada ao Império Persa da época. E essa entidade estava resistindo ativamente àquela missão do anjo, que traria revelações importantes para o povo de Daniel. Sugere que o que acontece aqui na Terra tem um reflexo direto, uma batalha correspondente lá no plano espiritual. Exatamente, essa é a implicação do texto. A situação só se resolveu quando Miguel, que é descrito ali como um dos príncipes principais e o protetor de Israel, interveio para ajudar o anjo mensageiro a passar. Só aí a mensagem, que são os capítulos 11 e 12 de Daniel, pôde ser entregue. E o anjo ainda diz que depois de ir embora, teria que voltar a lutar contra esse príncipe da Pérsia e que depois dele viria o príncipe da Grécia, outra entidade espiritual ligada ao próximo império. Isso muda totalmente a perspectiva sobre a história. E até sobre a oração, não acha? A fonte levanta a questão se a perseverança do Daniel naqueles 21 dias de oração e jejum teve alguma influência no resultado dessa batalha espiritual. Sim, essa correlação de tempo é muito notável. O texto não diz Daniel orou, por isso o anjo venceu. Não é uma causalidade direta afirmada, mas a perseverança de Daniel em buscar a Deus coincide exatamente com o período do conflito e a chegada do anjo. Sugere, no mínimo, uma conexão bem profunda entre a nossa intercessão aqui e o que acontece no reino espiritual. Mostra que por trás dos poderes que a gente vê no mundo, pode haver um conflito invisível acontecendo, de enorme importância. Então, para a gente ir fechando essa nossa exploração, o que a gente leva dessa análise das fontes sobre os anjos? Qual o resumo da ópera? Olha, acho que o principal é que eles são apresentados como seres reais, pessoais mesmo, não só ideias. Poderosos, organizados, criados por Deus com propósitos bem definidos. A gente viu mensageiros como Gabriel, guerreiros como Miguel, guardiões da santidade como os querubins e os serafins. Entendemos que eles têm capacidades incríveis, mas também têm suas limitações. Não são Deus. E tivemos esse vislumbre, especialmente com Daniel 10, de uma realidade espiritual complexa, ativa, que interage com o nosso mundo de formas que a gente nem sempre percebe. Com certeza, são muito mais do que só figuras decorativas ou personagens de histórias infantis. De fato. E o material até sugere que essa é só metade da história, né? Focamos nos anjos leais a Deus. A análise completa teria que incluir o tal lado sombrio. Exatamente. As fontes indicam que seria preciso explorar também a origem e a carreira, digamos assim, de Satanás, identificado como um querubim que caiu, e dos seguidores dele. E tem ainda a questão dos demônios, que alguns textos parecem até distinguir dos anjos caídos, talvez na origem ou natureza deles. Se os anjos bons são tão reais e ativos, e existe essa batalha espiritual que Daniel 10 sugere, fica a reflexão, né? Como que entender essa dinâmica toda, tanto da ajuda que pode estar disponível, quanto da oposição que existe, poderia ou deveria impactar o jeito que a gente encara os desafios da vida, e o propósito que as próprias fontes atribuem para a nossa existência nesse cenário cósmico todo. É, algo para a gente pensar.